Boa noite a todos os justos e injustos da terra. Nunca confunda ousadia com temor ou medo. Eu não tenho medo nem do fim do mundo, porque nem o fim do mundo não pode com o meu ser. E principalmente o arsenal que eu construí antes de dar o checkmate, nem Deus conseguiu vencer, porque Cronos se sobrepõe a Deus. E a coroa real também. A maior prova disso, Deus me pediu quase de joelhos para ter uma vida anexada na coroa real. Aí eu disse para ele assim: desde que não tenha poder de veto e nem de voto, tudo bem. Caso contrário, sem chance. Anexei na lateral da coroa e deixei claro para a coroa: não pode participar de reunião, não pode ter poder de veto nem de voto. Só para proteger a vida dele, na verdade. Só para deixar claro que eu tenho grande respeito por Deus, Espírito Santo. E a Lua conquistou vida lunar e uma casa completa na Lua, que eu construí. Agora vamos ao que interessa. Nos anos 60, me foi denunciado que tinha um grupo iníquo com o nome de Tribunal do Crime agindo na Terra. Evidentemente, eu precisava conhecer o grupo de perto. Eu precisava saber que demônio era esse. Eu conheci Eduardo Costa, cantor Leonardo e muitos outros que faz parte, e alguns integrantes que eu prefiro não citar a assinatura. Não tenho medo, mas para não arrumar confusão, que faz parte do Tribunal do Crime. Na verdade, todo mundo já conhece. Agora, o que muitos não sabem é que Eduardo Costa primeiro disse na minha cara assim: você não é mortal. Você não passa de um mentiroso. Eu disse para ele assim: pega o meu martelo e a minha oração aqui e tente me matar para você ver. Já levou um tombo velho de assustar o tamanho. Isso na encarnação passada. Não vamos esquecer dos detalhes. Quando foi aberto a caixa preta com o nome de Menino Rei, em que eles tentaram desintegrar o mundo e o fundo usando o meu martelo, quando chegou na etapa do grupo karaokê, a surpresa. Nem a localização geográfica da galáxia ninguém conseguiu descobrir onde fica. O tombo que eles levaram foi assustador. E o mais importante de tudo, que Serafim Oficial também saiu protegido. Mas não foi só esses. Teve muitos outros. Em outras palavras, nos anos 60, eu conversei com eles, mas eles tentaram nocautear tudo. Para tentar me enfraquecer. Para tentar me abater nessa encarnação. Evidentemente, se me fizer o mal, colhe o mal. Se me fizer o bem, colhe o bem. Essa é a regra da lei da atração. Em outras palavras, quando aquele conjunto de iníquos começou a desintegrar os grupos meus, eu disse para eles assim: ó, vou restaurar um por um. Vou restaurar um por um e vou conquistar um por um em volta, porque tudo que é meu. E principalmente esperei esfregar na cara do Eduardo Costa e do cantor Leonardo a verdade a respeito da paixão de Cristo. Foi ali que eles me ofereceram o pescoço de Jesus de bandeja para o meu ser. Em 2014, Jesus tentou me matar. Em outras palavras, duvido que eles não ofereceram o meu pescoço para Jesus. Eles pegaram e jogaram um contra o outro para tentar ver se derrubava os dois
para ver se saía na moral. E perderam feio de ver. Porque a minha parceira de guerra, que tem um grupo previsões espetacular, surreal de tão eficaz, já tinha percebido isso nas previsões em 1700, muito antes dos anos 60. Em 1700, ela abriu a minha ficha e disse assim, ó, vai acontecer isso, 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 isso. O que você quer que faça? Aí quando chegou na etapa do menino rei virar, como é que eu posso dizer assim, obcecado por mulheres, eu disse para ela assim, vamos bloquear o órgão sexual da mulher real, pedindo permissão ao poder real primeiro, e do menino rei também. Porque problema a gente não cria, a gente soluciona. Daí ela disse assim, mas bloquear o órgão sexual de que forma? Se eu sei criar um corpo humano, imagine se eu não sei fazer algo mais. Se eu sei desenhar um corpo humano, imagine se eu não sei fazer algo mais. E ainda tem um detalhe. O Espírito Santo disse para minha pessoa que a coluna do planeta Terra seria não. Diz ele que já é o menino rei. Quando a coluna for embora, simplesmente os outros caem e morrem. Em outras palavras, é melhor rezar ao invés de usar livro de São Cipriano. É melhor rezar ao invés de esculachar o grupo karaokê, porque você não tem noção do que significa violência. Violência, na prática, praticado com justiça, porque eles não são terroristas. Não deixei nem entrar na terra porque eu sabia que eles iam matar todo mundo, porque eles sabem distinguir joio de trigo. Se ele olhasse na cara de um joio da terra, já picava e mandava para a vala na hora. E legitimidade para isso eles têm. Porque quando eu criei o princípio da pena de morte, eu criei o grupo karaokê muito antes. Se eu precisava ser uma máquina de guerra, obviamente dentro da Terra isso não seria possível realizar esse sonho. Agora, fora da Terra, cada um tem 2 metros de altura. 2 metros de altura é o jeito de falar. 1,95 m, 1,98 m. Cada reforçadão, velho, barra pesada, fortemente armado, sabe, conhece lutas marciais e tem capacidade de torturar até o maligno. Resumindo, eu não quero confusão com ninguém, mas não vou abaixar a cabeça para ninguém também. E quando eu for lá no meu paraíso fiscal buscar dinheiro para comprar algumas coisas aqui na Terra, que eu vou comprar e vou deixar as escrituras devidamente registradas em cartório, porque eu sei que a população da Terra vai se acabar depois que eu for embora. Então, depois que eu for embora, eu posso voltar aqui e morar aqui o tempo que eu quiser. Por isso que eu não vou permitir o fim do mundo. Evidentemente, se algum iníquo atentar contra a minha vida nos Estados Unidos da América, primeiro passo, eu comuniquei a coroa real hoje mesmo. Passo 2, proteger de forma incontestável o relógio do tempo. Passo 3, proteger de forma incontestável o menino rei e as pessoas que o menino rei ama. Passo 4, eliminar todos os iníquos usando o serafim oficial ou grupo karaokê, se necessário for. Em outras palavras, é melhor rezar ao invés de praticar iniquidade.
porque eu ainda vou tentar salvar 46% da população. Agora, se continuarem usando o livro de São Cipriano, quando eu usei o descartômetro da coroa real, eu atingi 100%. Eu não quero que isso se torne realidade. A coroa real olhou bem na minha cara, assim, meio que achando que não ia passar de 30%. Peguei aquele martelo de uns 8, 10 quilos, sentei o martelo com gosto, atingi 100% de descarte. Em 1700, o meu martelo e a minha oração fez tudo o que precisava. E a separação se tornou realidade. Evidentemente, não foram todos que foram descartados. Tem pessoas que eu amo. E, principalmente, nunca cheguem perto de nenhum ente querido meu. Nunca atentem contra o meu ser, nem contra um ente querido meu. Porque isso pode ser a sua sentença de morte. Já chega de ficar ouvindo desaforo, levando desaforo, engolindo sapo, fingindo que está tudo bem. Enquanto a população estava com a ilusão de que estava enfeitiçada, é uma coisa. A partir do momento que eu converti a lua para o meu time e provei para o mundo e para a minha coroa que não tinha feitiço nenhum e que era tudo doloso, é tudo doloso o que fizeram contra o meu ser, a minha coroa me disse assim: a tua vitória não vai ser só vitória, vai ser absoluta. Não vai ter nem como revogar, nem que você queira. Em outras palavras, a minha vitória é incontestável diante da vida. Porque eu tenho a coroa real, tenho o relógio do tempo, eu tenho Deus, tenho o poder real e principalmente muita garra. E obviamente quando eu retroagi o relógio para 2012, até os grupos que foram desintegrados vão voltar ativa. Ninguém se engane com Eduardo Costa e Cantor Leonardo. São dois demônios disfarçados de cordeiro. Não vá pensar que eu tenho medo desse tipo de bandido, não. Não vá pensar que eu tenho medo desse tipo de marginal, não. Porque esse tipo de coisa eu esfreguei na cara do Eduardo Costa ao vivo e a cores. E quando eles me ofereceram o pescoço de Jesus porque descobriram a verdade da paixão de Cristo, eu disse assim: eu não quero esse lixo na minha vida. Pouco tempo depois, Jesus tentou me assassinar com motivação torpe. É claro que eles ofereceram o pescoço meu para Jesus. Porque Jesus não tem corpo e a ressurreição de Jesus vai acontecer no dia de São Nunca. Mas que fique claro, eu não admito nenhum tipo de iniquidade na minha presença nem na minha ausência. E nunca se esqueçam de respeitar para sempre não, separação, saudade, solidão e distância. Com exceção dos meus entes queridos, das Simones, das Larissas, dos Deuses Brancos, da Radiomania, da minha deusa antigravidez, da Silvia Marques, do Grupo Serafim Oficial, do Grupo Karaokê, com exceção de grupos que me pertencem e eu conquistei com talento, com esforço, com trabalho, com resiliência, e muitos outros que foram agredidos e eu vou ter que restabelecer, evidentemente quem tentou me destruir perdeu. Porque quando eles acharam que iam me vencer, eu simplesmente disse assim, ó, bye bye para todos. Quando todos acharam que iam acabar com o meu ser, acabar com a minha carreira, acabar com o meu poder, além do meu sexto sentido nunca ter falhado, ainda tem o fato incontestável
de que Cronos conhece o futuro como a palma da mão. Essa noite eu estava vendo imagens minhas correndo perigo em Nova York. Se eu chegar em Nova York e atentarem contra a minha vida, se preparem para ver bolas de fogo descer do céu em cidades inteiras dos Estados Unidos da América. E eu não estou nem aí para o que o mundo acha ou deixa de achar. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. As pessoas que eu amo, nunca se esqueçam que pessoa amada é que nem joia. Quanto mais anos passam, mais amor a gente conquista. Mais amor a gente vai adicionando. Agora, as pessoas que eu repudio vão se arrepender de ter nascido. Porque 46% ainda podem escapar da morte. 54% já foi pro lixo. E nunca se esqueçam também que se eu permitir que o calendário chegue a 2076, a Terra não vai ficar parecendo uma fazenda. Vai ficar igual uma fazenda. Porque daí só vai escapar o meu ser, a Bruna Carla, Deus Espírito Santo, a Stephanie França, a Silvia Marques. Só vai escapar os que têm vida eterna. Os que não têm vida eterna, não sobra pedra sobre pedra. Quando todo mundo tiver com a água pelo pescoço em 2075, eu vou tentar virar o jogo, conversando com a Roberta Miranda, que aprendeu a ser um ser humano de prestígio. Ou com a Michele Nascimento. Em outras palavras, lutem para ser feliz e sem nunca esquecer de manter distância do meu ser. Só os meus entes queridos têm permissão de entrar e sair dentro da casa da minha mamãe a hora que quiser, o dia que quiser, o momento que quiser. Pessoas estranhas não têm permissão de entrar nem na área restrita. Que isso fique muito claro. As pessoas que eu amo não precisam se preocupar com nada, porque nem que queira morrer não vai conseguir. E vai ter pessoas que já foi embora que eu vou tentar trazer de volta quando o Anderson Falcão sair da nuvem. Porque eu vou dizer pro Anderson assim, ó, abra esse túmulo aí e eu quero fulano de tal em carne e osso de novo. Vocês acham que o Anderson não tem poder de fazer isso? O Anderson também é uma máquina de guerra. E o mais importante, é meu parceiro de guerra. O Anderson aprendeu a ser humano, aprendeu a ser forte, aprendeu a ser resiliente, aprendeu a encarar a injustiça de cabeça erguida, porque sabia que a população da Terra, em sua minoria, é um conjunto de iníquos. Mas não são todos, ainda bem. Quando eu criei o Grupo Mania, até o Anderson Falcão comemorou. E quando eu mostrei para ele que a vida humana já ultrapassou as fronteiras da Terra há muito tempo, ele disse assim, agora tem segurança de que a vida humana não vai morrer. Porque se a vida terrestre virar pó, o ser humano não corre risco de morrer. Em outras palavras, justo é justo, iníquo é iníquo. Não se mistura. A todos os justos, Deus os abençoe e preserve e que nunca abandone a equidade. Aos iníquos, esperem a pena de morte em 2043-2, sem poluir a natureza, sem dificuldade nenhuma, e não precisa nem pedir permissão divina, porque Deus já desintegrou o arco dele, porque ele já descartou tudo que não quer. Simples assim.